Amados do Senhor, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, Colossenses capítulo 1, eu lerei dos versos 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23. Em todas as igrejas que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, e aqueles que nos assistem, criem o hábito de terem um caderno para anotar os pontos do sermão, as coisas que são explicadas, pois, como disse o irmão, custa muito aprender a decifrar e trazer mais informação do que o texto que está aqui, para se perder simplesmente no momento e você não lembrar na segunda-feira. Comece a andar também com a sua Bíblia de papel, porque no mundo eles já estão caçando Bíblias digitais e apagando simplesmente em diversas línguas. Em vários lugares no mundo as pessoas trocam as folhas de 15 em 15 dias para ter a Bíblia em sua casa. Você tem a oportunidade de carregá-la o tempo que quiser e você não faz. Faça isso, crie esse hábito. A perseguição está às portas. Mas voltando ao nosso texto, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e fiéis, que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Deus, nosso amado Pai, teu Filho amado, Jesus Cristo, nos trouxe aqui como teu povo reunido neste local e como parte da extensão do teu povo que está sobre toda a face da terra, para engrandecer o teu nome, para aprender de ti, para saber cada dia mais aquilo que tu tens nos revelado na tua palavra. Não precisamos de novas revelações, não precisamos cultuar outros seres, somente Cristo. Ele tem a supremacia, Ele é o Rei sobre todas as coisas. A Ele pertence a herança dos santos, a Ele pertence o reino do universo. Nele subsiste tudo. Se nós estamos hoje aqui, Senhor, nós te agradecemos pelo respirar, pois respiramos por causa de Cristo. Falamos por causa de Cristo, nos movemos por causa de Cristo, e se vivemos de fato, vivemos porque Cristo nos deu vida. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Amados do Senhor, esse texto começa do versículo 13 e 14, fazendo a ligação entre as ações de graças que Paulo escreve à igreja de Colossos e o texto onde ele mostra a supremacia absoluta de Jesus Cristo.
Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Colossos, que não foi uma igreja que ele fundou. Quem fundou essa igreja foi Epáfras. Se voltar a uma página na sua Bíblia, ou até o versículo 7, você vai ver que eles foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, que foi até Paulo e disse: quanto a vós outros, ele era fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Uma das características da igreja de Colossos é que eles tinham amor em Cristo. Mas havia uma outra preocupação com esta igreja. Esta igreja abrigava heresias. É a famosa heresia de Colossos, que não é já o gnosticismo, que foi enfrentado principalmente a partir do segundo século pela igreja, mas já era uma forma de gnosticismo. Na minha oração eu falei que nós não precisamos adorar outros seres espirituais, não precisamos adorar anjos. Na igreja de Colossos havia alguns mestres judaizantes que ensinavam que Cristo não era o suficiente. Era necessário outros intercessores. Parecido com alguma igreja apóstata, que até hoje existe na face da terra, que era necessário também se praticar muito ascetismo, se negar a carne de uma maneira tal ao ponto de se até provocar estrago na carne para que ela fosse vencida. Acontece isso em alguma religião dita cristã por aí? Então o que Paulo está fazendo aqui ao escrever esta carta é auxiliar Epáfras, que foi seu discípulo, nos 3 anos em que ele ficou em Éfeso, até nesses anos, em um ano inteiro ele ensinou na escola de Tirano, treinando pregadores para que pudesse pregar por toda a Ásia. E aí, só fazendo um adendo antes de entrar realmente no texto, a importância de nós termos centros de treinamento para a liderança da igreja e formarem líderes fiéis na igreja é visto pelo próprio ministério de Paulo. Quando Paulo teve tempo para fazer isso, ele alugou uma escola para treinar discípulos, e a fé cristã foi conhecida em toda a região da Ásia por essa promoção que Paulo fez. Entre eles estava Epáfras. E Epáfras plantou a igreja de Colossos. A igreja de Colossos que recebeu de Paulo o selo de aprovação em relação ao amor, não à doutrina. Mas para corrigir a doutrina, então ele vai ao ponto nevrálgico, que é esse texto que nós vamos ler e apresentar aos irmãos o ensino dele e a sua aplicação para nossas vidas hoje. Voltemos então ao que eu disse que é o final das ações de graça, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, se você é um cristão verdadeiro, você era escravo do império das trevas. Você nasceu morto em seus delitos e pecados. Não interessa se você nasceu numa igreja cristã, ou seja, se você já nasceu presbiteriano, como muitas pessoas dizem. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Portanto, você só se tornou cristão no momento que você mesmo teve um encontro verdadeiro com Cristo, um chamado interior do Espírito, e declarou com a sua boca que Cristo era seu Senhor. Neste momento, Ele te libertou do império das trevas, ou seja, você deixou de ser escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. E Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui nós vemos que o Pai também estava nesta obra de transformação na sua vida. O Espírito te chamou eficazmente no teu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Filho se deu para pagar pelos seus pecados, por isso ele tem a redenção e a remissão dos pecados, mas foi o Pai que te transportou para o reino do Filho. Foi o Pai que te deu para o Filho como um eleito de Deus. Foi o Pai que desde antes da fundação do mundo já tinha te escolhido e elegido para a salvação. Portanto, a obra da salvação é uma obra trinitária. Nós, como cristãos verdadeiros, nós acreditamos que o nosso Deus, Yahvé, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho encarnado é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Com isso, nós sabemos então que Jesus Cristo é Deus e homem, tendo então as atribuições de cada uma dessas características, não as confundindo de maneira nenhuma, sendo 100% Deus, 100% homem. E no versículo 15, então, o que eu acabei de dizer é dito pelo apóstolo Paulo, quando ele fala da questão sobre a criação, sobre a primazia de Jesus Cristo sobre a criação, sobre toda a ordem criada, seja visível ou invisível, seja o universo ou seja a menor das partículas que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Ele é soberano sobre a peste que nós estamos vivendo. Nada foge do controle dele. Então, no versículo 15 é dito que este, ou seja, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a imagem do Deus invisível, ou seja, do Pai. O primogênito de toda a criação. E aqui nós temos uma heresia que foi combatida pela igreja, que Ário foi o primeiro a atribuir essa heresia, quando ele disse que Jesus Cristo era nada mais do que um ser criado. Nós temos hoje, andando por aí, batendo de porta em porta, as testemunhas de Jeová que defendem essa mesma posição do Ário, que Cristo é uma criatura de Deus e não Deus de Deus, luz de luz, como a ortodoxia cristã diz. Mas eles leram errado esse versículo, pelos colossenses, depois pelos gnósticos, e defendida por um bispo chamado Ário, por um presbítero chamado Ário. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Jesus Cristo é a imagem perfeita, absoluta do Deus invisível. Não há nele falha alguma. Enquanto eu e você somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós temos as nossas imperfeições e hoje caminhamos com o pecado. Cristo, sendo homem, quando ele se encarnou, ele não tinha qualquer pecado. Ele não pecou. Por isso ele era a imagem perfeita do Deus invisível. Por isso ele diz ao discípulo que lhe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele, Filipe, você anda comigo todos os dias e você não está vendo o Pai? Ele claramente diz lá no Evangelho de João que ele é Deus de Deus. E é aqui que Paulo está defendendo este ponto em relação à heresia. Cristo é a imagem do Deus invisível. E o termo o primogênito da criação, o que quer dizer? Ele foi criado? Não, Cristo é incriado. Cristo é gerado. Sendo ele incriado, o que quer dizer ser primogênito de toda a criação? A palavra grega traduzida como primogênito pode ter o sentido do primeiro filho nascido naquela casa, ou aquela pessoa que tem autoridade do filho nascido naquela casa. Por exemplo, Jacó, Israel, não foi o primeiro nascido naquela casa, mas ele era o primogênito e ele teve toda a herança. Cristo também, ele não é nascido no sentido de que ele nasceu como um ser humano para ser primogênito de toda a criação. Ele tem a supremacia sobre toda a criação. Ele é supremo sobre toda a criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é o herdeiro de toda a criação. Sendo ele mesmo o Criador, ele, quando se encarnou, ele tomou a posição de primogênito, que foi o que ele também ganhou por direito ao morrer naquela cruz, mas ressuscitar. Então, Cristo tem a primazia sobre a criação. E o verso 16 esclarece claramente o que está no versículo 15. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Amados irmãos, antes de Cristo criar qualquer coisa, não existia anjos, não existia seres invisíveis, não existiam seres espirituais. Deus existia nele mesmo. Por isso ele é o eu sou aquele que é. Ele sempre foi,
sempre será e continuará sendo eternamente. Por isso, nele, em Cristo Jesus, que essas coisas tomaram formas e foram criadas. A começar pelas coisas visíveis e invisíveis, em todos os céus, e aqui é o termo grego que significa tanto o céu visível quanto os céus dos céus, ou seja, aonde os seres invisíveis habitam, e nós, na terra, representando aonde a humanidade habita. Claramente deixa aqui uma resposta para uma dúvida muito constante de uma heresia atual, que é, existem vidas em outros planetas? Os OVNIs nos visitaram, não sei o que. Não, porque o local dos seres espirituais é o céu que ultrapassa esse céu visível nosso. É o céu invisível onde Deus habita. E o local onde os seres criados habitam é a terra, onde nós estamos. Dito isso, nós vemos que ele também criou tronos, soberanias, principados e potestades. E no sentido do texto, ele está se relacionando a coisas espirituais. As pessoas acreditavam que existiam anjos que tomavam conta de cidades ou nações. Eles tinham então os poderes citados aqui de principados, soberanias, potestades. E o que estava se acreditando na igreja de Colossos é que não bastava interceder através de Cristo. Não era só Cristo que era mediador, existiam outros poderes que poderiam mediar as coisas para a igreja. E aí eles começaram a ter cultos a anjos, principados, potestades e poderes, que poderiam levá-los a ter prosperidade, levá-los a serem protegidos. E aqui Paulo está querendo corrigir essas coisas. Se existem estas coisas que vocês dizem crer, ele criou tudo. Ele é soberano sobre tudo. Não precisa de outro além dele. E ele vai dizer mais à frente isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subexiste. Se Cristo quiser destruir qualquer ser criado, ele o faz, é dele. Mas como nós bem sabemos na revelação completa, nós sabemos que os anjos caídos, por exemplo, eles irão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós também sabemos que aqueles que continuarem em seus delitos e pecados e revoltados contra Jesus Cristo como seu soberano e Senhor, terão o mesmo destino do diabo e seus anjos. Por isso, mais uma vez, o texto nega uma outra heresia, que é a heresia da aniquilação da alma, a heresia que os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia defendem. Todos nós estaremos diante do trono para sermos julgados, sem exceção. Aqueles que são os eleitos de Deus e que andam com este que nos salva e nos faz ser a igreja dele mesmo, entraremos no gozo do nosso Senhor. Aqueles que não, sofrerão eternamente. Nossa, mas que Deus injusto é esse? Pelo contrário, exatamente porque ele é justo, a justiça terá que ser aplicada no fim. A justiça é aplicada para nós, os salvos, pela graça, porque nós somos justificados por aquele que se fez justiça, completa e perfeita, Jesus Cristo. Mas aqueles que continuam rebelados contra Deus e pecando contra Ele constantemente, de maneira a recusar o convencimento do Espírito Santo de Deus, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, será condenado. Outros textos dizem que os eleitos estarão à direita do nosso Senhor e os bodes à esquerda. Portanto, Ele, Cristo, criou todas as coisas. Tudo subsiste diante dEle. Ele não precisa de ajudantes. Ele não precisa de mediadores além dEle. Ele não precisa da medianeira que alguns creem por aí. Nele tudo subsiste. A criação está perfeita neste momento. Se todos nós estamos conseguindo respirar agora, é porque Ele está controlando isso. Mais uma heresia que ele nega nesse texto. Ele não é um relojoeiro que simplesmente colocou todas as regras do universo e se afastou. As coisas subsistem nele. Ele é ativo neste mundo.
Ele não é só ativo na igreja. Cristo está sustentando todas as coisas. Nada acontece fora da sua permissão e vontade. Nada. Absolutamente nada. Nem o mover da minha mão aqui agora. Dito isso, nós vemos a supremacia de Cristo sobre a criação. Mas no verso 18 até o verso 20, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando que ele é supremo sobre a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a nova criação. Sendo que todos foram criados mortos em seus delitos e pecados. Essa é a criação adâmica que Deus criou, e pecou e caiu toda a humanidade. Nele, que é o cabeça da igreja, começa a nova criação, que são os redimidos. Aqueles que obtiveram a redenção e a remissão dos pecados, conforme o versículo 14. Então, 18 nos diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Sendo cabeça, isso quer dizer que ele é o que, mais uma vez, meus irmãos? Ele é soberano, supremo sobre a igreja. Não existem vigários de Jesus Cristo nessa terra. Ele não tem substitutos aqui. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum seminarista, nenhum diácono, nenhum bispo e nenhum tolo que se chama apóstolo, ou o Papa de Roma, que tem o espírito do anticristo, conforme a nossa confissão de fé, é o cabeça do corpo da igreja. Só Jesus Cristo é. Ele é o soberano supremo sobre a nova criação, sobre a igreja. E é aqui dito exatamente isso pelo apóstolo Paulo. Ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o chefe, ele não é para ser questionado. Ele manda na igreja, ele reina hoje, através da igreja, e ele expande o seu reino sobre toda a face da terra, através da igreja. Por isso a igreja tem que se esforçar ao máximo na sua missão, de testemunhar o Evangelho e evangelizar até o último povo da terra, até a última tribo, até a última língua, até a última nação. Porque Ele é supremo sobre a criação e Ele é supremo sobre a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o símbolo da sua primogenitura, do seu local de direito de liderança, de herança sobre todas as coisas, porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Nós temos a esperança viva como cristãos, que quando nós descermos à sepultura, seja por qualquer motivo que for, nós seremos ressuscitados com Ele no último dia. Nós seremos parte dessa nova criação, mas Ele continuará sendo o primogênito supremo entre todos os mortos. Mesmo que nós tendo corpos glorificados como os do Senhor, quando chegar aquele grande dia, Ele continuará sendo o Rei sobre todos nós, o primaz de toda a terra, o primaz do novo céu e da nova terra. Por isso Ele habitará entre nós e reinará conosco no novo céu e na nova terra. Louvado seja o Senhor por isso. No verso 19, o apóstolo Paulo completa esse raciocínio, porque ele diz, porque aprouve a Deus, e aqui quando ele fala a Deus, a Trindade, que nele, Jesus Cristo, o Filho, residisse toda a plenitude. No Deus homem, Jesus Cristo, toda a plenitude do Deus Trino reside. Enquanto Ele estava aqui nesta terra encarnado, toda a plenitude de Deus andou pelas estradas de hoje Israel. Andou para os lugares aonde Ele pregou. Eles andaram com Deus, eles comeram com Deus. Deus dormiu naquele barco durante a tempestade. Ele subiu aquele monte e foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Tudo que Deus é
reside em Jesus Cristo. Por isso ele tem a supremacia sobre sua igreja. E este em que reside toda a plenitude da divindade, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A humanidade que estava afastada de Deus desde a queda no Éden, que não tinha acesso aos santos dos santos, a não ser por um sumo sacerdote, que precisava derramar sangue sobre ele mesmo e sobre o propiciatório para entrar nesses santos dos santos, teve a sua reconciliação no sangue da cruz de Cristo, que foi a entrada no santos dos santos dos céus e rompeu de cima a baixo os santos dos santos da terra, para que nós pudéssemos ter acesso através daquele que é supremo sobre a igreja e é Senhor sobre todas as coisas, sendo só Ele mediador entre Deus, o Pai e os homens. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usa um texto que é uma confissão de fé para falar destas coisas. Se você for comigo agora na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 6 ao 11, você tem um outro lado dessa confissão de fé inicial. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, literalmente, escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mais uma vez, o nome dele é supremo sobre todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos os seres se dobrarão diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Voltemos a Colossenses. Queridos, do verso 15 até o verso 20, nós temos uma confissão de fé que o apóstolo Paulo está fazendo. Nos versos que eu acabei de ler em Filipenses, do 2, do 6 ao 11, também temos uma confissão de fé. Nós somos uma igreja confessional, meus irmãos. E como igreja confessional, nós devemos estudar os nossos símbolos de fé. E os nossos símbolos de fé foram criados com alguns propósitos, entre eles a utilização na pregação. Então eu convido aos irmãos se estiverem com a sua confissão de fé aí, a ler, por exemplo, o ponto 1 do capítulo 8, de Cristo Mediador. Eu vou ler para vocês, mas mais uma vez, sugiro o hábito de que todos tenham sua confissão de fé. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser a sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Ele que é supremo sobre toda a criação e é supremo sobre a sua igreja, foi escolhido por Deus para que você fosse chamado neste tempo no nome dele, para que você fosse salvo no nome dele, para que você fosse testemunha dele, para que você fosse embaixador dele ao mundo. E aí nós passamos para a aplicação dessas duas coisas. Nós sabemos que Cristo é supremo sobre a criação e é supremo sobre a igreja. E o que isso deve significar na minha vida como cristão? Versos 21 ao 23. E a vós outros também, que outrora
eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Todos aqui, sem exceção, todos, eram estranhos ao reino de Deus, eram separados de Deus. E isso nos deve levar ao entendimento de uma coisa: nossa mente trabalhava contra Deus. As obras de nossas mãos e o nosso agir eram contrários à vontade de Deus. Isso nos deve levar a duas coisas. Primeiro, louvar o soberano que nos salvou, que deu a sua vida por nós, que nos chamou no tempo determinado e nos reuniu como corpo dele, para aprendermos uns com os outros, andarmos uns com os outros, discipularmos uns aos outros, testemunharmos uns aos outros, lembrarmos as verdades dos evangelhos todo dia uns aos outros. Primeira coisa, nós devemos ser gratos, porque nós não estamos mais na massa dos perdidos. Segunda coisa, nós devemos ser muito humildes ao olhar para aqueles que estão ainda no caminho do pecado e reconhecer que nós estamos lá, porque o Supremo Senhor da Igreja nos uniu a ela, nos trouxe para o seu corpo e governa sobre nós. E como Ele nos reconciliou, fala o versículo 22, e como Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, Ele tem um objetivo para mim e para você que somos cristãos. O objetivo é nos apresentarmos perante Ele mesmo, santos, ou seja, separados das práticas do mundo. Nós não podemos sustentar uma cosmovisão diferente da cosmovisão bíblica. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo e só é possível se ela estiver sujeita à palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus é para ser seguida. É para ser seguida em sua totalidade. Se você discorda da palavra de Deus, você está errado. Dobre o seu joelho, se arrependa e abandone o seu erro. Porque Ele te separou, ou seja, Ele te fez santo. Ele te separou das coisas mundanas. Ele te separou das coisas do diabo. Ele te separou das coisas da carne. Ele te separou do pecado. Para quê? Para que você fosse inculpável. E esse termo inculpável aqui no grego se refere ao sacrifício que não tinha nenhum defeito. Se você lembrar do sistema sacrificial dos judeus, um cordeiro tinha que ser entregue sem defeitos, sem máculas. Aqui o que foi traduzido por inculpável é isso. Você tem que ser um sacrifício perfeito a Deus. Você tem que ser apresentado diante de Deus perfeito. E irrepreensível, aqui o termo grego sim seria inculpável a tradução, sem qualquer culpa. Ele fez essa reconciliação por nós. Ele nos purificou. Ele nos tornou inculpáveis ou irrepreensíveis pela obra dele, pela justiça dele. Mas isso não quer dizer que eu possa andar naquelas coisas que eu andava no versículo 21. Ele me separou disso. Então, na prática, para o cristão, o que significa a supremacia de Deus sobre a criação e a supremacia de Deus sobre a igreja? É que eu me afasto do mundo. Não para não viver no mundo, mas não para viver como o mundo. Eu não posso sustentar posições que o mundo sustenta. Um cristão não pode ser a favor do aborto, porque o aborto é mundano e é adoração a Moloque, um deus pagão, que as crianças eram sacrificadas diante daquele altar. É isso que está sendo feito hoje. É por isso que já morreram mais crianças neste ano do que todas as vítimas contabilizadas na conta da peste, da Covid-19. Porque existem pessoas que se dizem cristãs e apoiam essa blasfêmia contra Deus, esse absurdo contra Deus, porque eles não se separaram da sua vida estranha e inimiga de Deus. Na verdade, é impossível um cristão adotar posições mundanas
e ser cristão, porque ele não é nem santo, nem inculpável e nem irrepreensível. Então, na prática, o que significa para nós a supremacia de Cristo sobre a criação e sobre a igreja? Significa que nós amamos a revelação especial de Deus, a sua palavra, e nós buscamos viver como ela. Isso significa que nós recusamos tudo que é contrário à palavra de Deus, mesmo que se levante dizendo que é ciência, porque a ciência nada mais é que um falso Deus. É preciso ter mais fé para acreditar na besteira da teologia da evolução do que na verdade da criação de Deus na palavra. Por isso, meus amados irmãos, a nossa mente, a nossa cosmovisão, ela deve se dobrar diante da palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus fala, nós falamos. Aonde ela cala, nos calamos. E aonde o mundo fala contrário a ela, nós nos levantamos contra o mundo. Por isso, no final do versículo 23, e terminando esse texto, o apóstolo Paulo diz: se é que permaneceis na fé. Quando nós nos dobramos ao mundo, a Satanás e à carne, é porque nós estamos titubeando em relação à fé. Nós não estamos alicerçados e firmes. Lembra-se da parábola que Jesus ensinou sobre um homem que construiu sobre a areia e sobre outro que construiu sobre a rocha? É isso que Paulo está falando aqui, sobre permanecer na fé, alicerçados e firmes. É que nós estamos com os pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo. E a nossa mente está no céu, baseado naquilo que está explicado e ensinado pela palavra revelada de Deus. Até o final do século XVII, a chamada ciência nunca questionou, por exemplo, os princípios bíblicos da criação em Gênesis. Porque é impossível você acreditar na supremacia de Jesus Cristo sobre a criação e sobre a igreja, se você acha que os 3 primeiros capítulos de Gênesis é simplesmente uma historinha. Se você não crê que Adão é de fato um Adão real, Eva é de fato uma Eva real, e que uma serpente tentou Eva naquele jardim, você não crê em Jesus Cristo, que falou exatamente essas coisas. Se você acredita que o Supremo sobre toda a criação e sobre a igreja errou em alguma coisa, você não acredita nele. Porque ele não errou, ele é perfeito, ele é a imagem do Deus invisível. Ele reside nele toda a plenitude da divindade. O que Cristo falou é fato, é história. Quando ele se referiu a Jonas e disse que o sinal que seria dado aos judeus era o sinal de Jonas, ele estava falando, aquilo lá não é uma historinha, não é para a criancinha achar, olha que bonitinho, ele ficou no ventre da baleia. Ele ficou no ventre de um grande peixe. Também não ensina que é uma baleia não, porque a Bíblia não diz isso. Ela diz que é um grande peixe. E Cristo colocou a sua ressurreição após 3 dias naquela cova, equivalente ao sinal de Jonas. Portanto, meus queridos irmãos, se Cristo é soberano sobre a sua vida e sobre a criação, você deve aceitar a palavra de Deus como ela é. Somente a Escritura, assim como somente Cristo, é um princípio da igreja reformada. Nós cremos em cada uma das palavras que foram ditas aqui por aqueles homens que foram comissionados pelo Santo Espírito de Deus. E isso é ser alicerçado e firme. Nós não somos alicerçados e firmes na nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, na nossa denominação. Nós somos alicerçados e firmes naquele que é o cabeça dessa igreja local, organizada como igreja
denominacional em todo esse país e espalhada por mais 40 países por missionários. Mas o nosso alicerce é aquele que também é a nossa cabeça, Jesus Cristo. Nós temos que estar firmes nele. Nunca nos deixando afastar da esperança do Evangelho. E qual é a esperança do Evangelho, meus irmãos? Qual é a esperança que reside em nós no Evangelho? Que nós seremos como Ele, o primogênito entre os mortos. Não em primazia. Nós não teremos o reinado que Cristo tem. Ele é Deus. Nós nunca seremos. Existe também uma falsa mentira andando por aí dizendo que o cristão não tem mais pecado. Que o cristão é como Deus, ou será como Deus, quando ele ressuscitar com Cristo. Teremos sim corpos glorificados à semelhança dele, mas nunca seremos Deus. Seremos sim naquele momento, após essa ressurreição, a graça maravilhosa de nunca mais poder pecar. Porque se o ser humano se fosse deixado a ele a possibilidade de pecar, ele agiria como Adão e Eva agiram. O ser humano foi criado perfeito e santo, mas com a possibilidade de uma decisão contrária à vontade de Deus. E foi exatamente isso que eles fizeram. E hoje nós estamos aqui lutando com duas inclinações. A inclinação pecaminosa do velho homem e a inclinação gloriosa do Santo Espírito, que é selo da promessa de Deus e habita em todo verdadeiro cristão. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que esta inclinação do Espírito deve dominar sobre sua vida. Ela não é possível com culto a outros seres, ou com o ensinamento ascético que era ensinado para a igreja de Colossos por falsos líderes judaizantes, mas sim pelo alicerce firme e permanente da fé, na esperança que temos em Jesus Cristo através do Evangelho. Essa é uma defesa clara do apóstolo Paulo, que eu e você temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus todos os dias, em todo o tempo. A tua Bíblia não é para ficar fechada em casa, nem é para ficar aberta só num salmo específico. Você deve se debruçar tanto quanto um pastor, tanto quanto um seminarista, tanto quanto um presbítero sobre a palavra de Deus, pois ela é a fonte de vida para você. Ela é teu alicerce firme na esperança do Senhor, que é supremo sobre a sua vida. E aqui o apóstolo Paulo faz uma hipérbole quando ele diz: esperança do evangelho que ouvistes, os colossenses tinham ouvido, e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está dizendo claramente que já tinha sido pregado em todo o Império Romano, onde eles conheciam que existiam locais, e já existiam núcleos cristãos nesses lugares, mas ele está indo além. Como ele disse que Cristo é supremo sobre a criação, e é o supremo sobre a igreja e sobre a nova criação, ele já está afirmando: esse evangelho será pregado em toda a criatura debaixo do céu. Ele já é pregado, como o Salmo 19 diz, pela revelação natural. Todos os homens, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, são indesculpáveis diante de Deus por não dar glória ao Criador, por olhar a criação e não dizer: existe um Criador. Todos os seres humanos são indesculpáveis. Por isso foi pregado a todas as pessoas esse fato: Deus é Criador. Mas também o apóstolo Paulo está dizendo que chegará a ser pregado o Evangelho, como eu já citei aqui, a todo povo, a toda língua, a toda nação. E é nosso papel, e aqui mais uma vez a aplicação, é nosso papel como igreja do Senhor continuar esta obra, aonde nós estamos e aonde Ele nos enviar para fazê-la. É papel da igreja local e dos irmãos da igreja local que pregar o Evangelho aqui,
em Volta Redonda, onde você mora, para as pessoas que você conhece, e nas ruas também. Nós não devemos temer nada, foi cantado aqui agora há pouco, não foi? A não ser, a única coisa que você e eu preciso temer é ofender a Deus com nossos pecados. E a nossa omissão de pregar o Evangelho é pecado contra Deus, pois Ele nos comissionou a fazer. Então você não precisa temer outra coisa, não. Nem essa peste. Porque quem é supremo sobre a criação é Jesus Cristo. E se for acontecer alguma coisa com você, meus irmãos, isso já está decretado. Nenhum dia faltará, diz a Escritura. Portanto, creia naquele que é supremo sobre a sua vida, que é supremo sobre o universo, e pregue o Evangelho. Não faça como tolos falam por aí. Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Isso é coisa de católico. Porque a Bíblia manda você falar com palavras. A Bíblia é escrita com palavras. Ele é chamado de o Verbo. Ele é a palavra. E é com palavras que nós pregamos o Evangelho. E é nosso papel estender até a toda a criatura o testemunho do Evangelho. Então aqueles que ficam como igreja local, testemunhem. Mas não se esqueçam daqueles que vão. Estejam com eles. Não só financeiramente. Não ache que é só, minha consciência vai ficar tranquila se eu doar para missões. Não é isso. A missão é uma participação de todos. A igreja toda se move sobre a terra para estender o reino do qual nós somos embaixadores. Uns vão, outros ficam, mas todos devem testemunhar. E aqueles que estão lá precisam não só das orações, não só da parte financeira, mas precisam, com todos os recursos que nós temos, que continue a comunicação, a comunhão, a oração em prol, o saber como está, e até o refrigério quando volta do campo. Tudo isso é a igreja que promove, a própria igreja. Pois se hoje uns vão, pode ser que no momento eles voltem, e outros que estão aqui irão. E esses que estão aqui e voltaram, também devem fazer a mesma coisa. O apóstolo Paulo estava em cadeias neste momento. Um dos motivos da visita de Epáfras, além de levar as questões relativas à igreja, era também apoiá-lo na sua necessidade. E nessas cadeias, o apóstolo nos diz que este evangelho deveria ser pregado a toda a criatura debaixo do céu. E ele, como apóstolo, ele diz aqui, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O termo grego para ministro traduzido aqui é diáconos, é servo. O ministro do Evangelho é um servo da igreja de Jesus Cristo. Ele não é supremo sobre a igreja de Jesus Cristo. É por isso que nosso sistema de governo é um sistema de governo dos anciãos, dos servos, de mesmo nível. E não um sistema episcopal, onde um bispo é cabeça sobre os outros. Porque o apóstolo Paulo diz que um ministro é um servo. E o único que é supremo sobre a igreja é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, relembrando algumas coisas da nossa pregação aqui hoje e do texto sagrado. Não existe nenhum poder na face da terra ou do universo, visível ou invisível, que seja supremo sobre Cristo. Cristo é supremo sobre tudo e todos. Os homens podem imaginar o que eles quiserem, podem propor o grande reset, pode propor o construir melhor depois da destruição, como o presidente atual dos Estados Unidos propõe na sua missão governamental, que nada mais é que um dos símbolos do tal chamado grande reset. Os homens podem fazer o que quiser. O soberano da terra, como diz o salmista, se ri deles, porque eles vão morrer a hora que ele determinou. Eles vão fazer só aquilo que ele permitir. E a glória continuará sendo dele. Nele tudo subsiste,
Nada acontece fora da vontade de Deus. Não tema nada nem ninguém, só Ele. Tema ofendê-lo com seus pecados. Não tema testemunhar a verdade dele, mesmo que você vá para cadeias, como Paulo foi. Mesmo que você seja decapitado, como a tradição diz que ele foi. Só fazendo um adendo aqui, se você for ler a carta de 2 Timóteo e for fazer um resumo pequeno da carta de 2 Timóteo, seria assim: eu, Paulo, Timóteo, preguei o Evangelho e estou quase sendo morto. Quando eu for morto, continue pregando o Evangelho até que você também morra. Esse é o resumo da segunda carta de Paulo ao Timóteo. Mas você sabe por que Paulo podia falar isso? Porque aquele que é supremo sobre a criação, e é supremo sobre a igreja, é supremo sobre a vida dele. E ele sabe que ele é a vida. E é mesmo que ele morra nesse corpo, nesse momento aqui na terra, ele viverá com Cristo eternamente. E na esperança da ressurreição, ele espera. Cristo é o primogênito de todos os mortos e Paulo espera essa ressurreição. Como também nós devemos lembrar dos nossos amados que já se foram e creram em Jesus Cristo, esperando nessa mesma esperança, que eles estarão neste corpo e no nosso novo céu e na nova terra. Enquanto isso, nós devemos pregar o Evangelho. Você foi chamado para ser embaixador de Jesus Cristo. E quem sabe o que o embaixador faz, sabe o que quer dizer a palavra o embaixador. O embaixador é aquele que assume a posição daquele que é o chefe, o líder, o supremo de uma nação, e fala em nome dele. Nós não somos vigários substitutos de Cristo. Isto não existe. Ele está sentado à direita de Deus Pai e reina sobre essa terra. Ele não precisa de substitutos, mas ele mandou embaixadores para ir àqueles que estão em cadeias, a partir daquela porta, para que eles ouçam o Evangelho e creiam. Então, meus amados irmãos, nesta esperança, sabendo que somos libertos dos nossos pecados, que somos parte do corpo de Cristo, que somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, preguemos para que outros também sejam, para que outros também creiam. Deus os abençoe.